Mais um vídeo chegando e vem comigo, e dessa vez a gente vai trazer para vocês o Algarve, uma região que está no sul de Portugal. Olá a todos, sou Ana Francesca e bem-vindo a mais um Vem Comigo. Decidimos fazer um tour por Algarve. Nosso primeiro destino do roteiro foi a cidade de Portimão. Saímos de Pamplona, Espanha, com destino ao Porto, dirigindo 779 km, onde passamos aí 2 noites. E depois de descansar no Porto por 2 noites, seguimos destino à cidade de Portimão, uma cidade que está na região do Algarve, no sul de Portugal. E na metade do caminho decidimos fazer uma pequena parada para merendar no restaurante de estrada e saber mais ou menos quanto custa uma merenda fora da cidade grande em Portugal. Pedimos uma empada de amendoim, 2 pastéis de Belém, os famosos pastéis de Belém, e um Manfred, mais 2 cafés com leite, que nos custou 12 euros. Mas antes de falar de Portimão, deixa eu falar aqui para vocês que temos 2 opções de estrada saindo desde o Porto. Temos a autoestrada e a nacional. Vou contar aqui para vocês a vantagem e a desvantagem de cada uma delas. A autoestrada é uma via rápida de pedágio que pagamos um preço de 48,90 centavos e tem a duração mais ou menos de viagem até Portimão de 4 horas e meia, com um total de 561 km. Já a nacional é uma via de uma única mão que passa por todos os povoados Rotonda e Semáforo. A duração de viagem desde Porto a Portimão é quase de 8 horas de viagem. É verdade que não pagamos pedágio, mas também gastamos em gasolina, porque enquanto chegamos em Portimão desde o Porto na autoestrada com 4 horas e meia de viagem, na nacional gastamos 8 horas ou 8 horas e meia de viagem, assim que sai mais ou menos a mesma coisa. Então, galerinha, eu queria trazer aqui para vocês essa dica especial sobre as estradas desde o Porto a Portimão, para que vocês pudessem fazer um pouquinho a ideia de cada um, a vantagem e a desvantagem também de cada um. Agora sim que sim, vamos seguir falando um pouquinho mais de Portimão. Vou trazer aqui para vocês 3 pontos turísticos nesse primeiro episódio, mas antes de trazer os pontos turísticos, eu vou falar um pouco sobre a história da cidade de Portimão. Então, galerinha, antes de seguir com os 3 pontos turísticos, como eu falei para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre a história dessa cidade, que é muito antiga e tem muita história que contar, mas eu vou fazer um resuminho aqui para vocês entenderem melhor como é essa cidade. A história de Portimão, assim como a de muitas outras cidades da região do Algarve, remonta aos tempos da pré-história. Existe vestígio de atividade humana na área que remonta ao período neolítico, incluindo vestígios de cerâmica e ferramentas de pedra. No entanto, a história escrita de Portimão começa com a chegada dos romanos à região no século II a.C. Os romanos estabeleceram um porto na foz, no rio Arade, que eles chamaram de Portos Hanibales. A cidade prosperou tanto sobre o domínio romano, sendo um importante porto de exportação de produtos como peixes salgados, azeites e vinhos. E durante a Idade Média, Portimão foi conquistada pelos mouros, que fortificaram a cidade e a tornaram um importante centro comercial. A cidade foi reconquistada pelos portugueses no século XIII e desde então tem sido um importante porto de pesca e comércio na região do Algarve. Mas já por séculos XV e XVI, Portimão tornou-se um importante porto para as expedições marítimas portuguesas para a África e o Oriente. A cidade exportava produtos como peixe seco, frutas, vinho, azeites e também importava mercadoria como açúcar, especiarias e tecido. Durante este período, a cidade prosperou e se desenvolveu construindo igrejas, casas senhoriais, e outras infraestruturas muito importantes para esta cidade. E também no século XVI, um grande terremoto devastou Portimão, destruindo grande parte da cidade e matando muitas pessoas na época. A cidade foi reconstruída após os terremotos e no século XVIII foi fortificada com uma série de fortalezas e muralhas para proteger contra as invasões. Durante o século XIX, Portimão passou por um período de declínio econômico devido à queda do comércio com o Brasil e com as colônias portuguesas na África. No entanto, a cidade começou a se recuperar no século XX com o desenvolvimento do turismo,
na região do Algarve, né, que é uma região muito bonita mesmo. E hoje Portimão é uma cidade moderna e vibrante com uma economia diversificada, né, baseada em turismo, pesca e no comércio também. A cidade é conhecida por suas belas praias, vida noturna agitada, culinárias deliciosas e rica história e cultura. E eu posso trazer aqui para vocês e afirmar que é verdade. A culinária de Portimão, a culinária em geral de Portugal, né, em geral, é esquisita, é muito boa mesmo. E então, pessoal, a continuação eu vou trazer aqui para vocês os 3 pontos turísticos que eu prometi nesse primeiro episódio de Portimão, né? O primeiro que a gente vai falar é da Fortaleza de Santa Catarina, o segundo é da Praia da Rocha e os seus passeios marítimos, e o terceiro é sobre o Museu de Portimão. Vamos começar com a Fortaleza de Santa Catarina, esse forte que foi construído em 1633 para proteger o rio Arado e seus arredores dos ataques, né, de piratas e corsários e outras forças invasoras. Esta fortaleza destaca-se na extensa Praia da Rocha e é um dos locais mais visitados de Portimão. Mas deixa eu contar aqui um pouquinho sobre a história dessa fortaleza, né? A Fortaleza de Santa Catarina é um importante ponto turístico e localizado em Portimão, né, na região do Algarve. A fortaleza está situada em uma colina na beira-mar, oferecendo uma vista panorâmica deslumbrante do rio Arado e da cidade de Portimão e do Oceano Atlântico, desse azul oceano, né? A Fortaleza de Santa Catarina também foi construída no século XVII durante o reinado de Dom Pedro II com o objetivo de proteger a cidade de Portimão de ataques marítimos. E foi projetada em estilo militar com paredes de pedra e baluarte em forma de estrela que proporcionavam, né, uma defesa eficaz contra os inimigos. Mas aí, ao longo dos anos, a Fortaleza de Santa Catarina desempenhou um papel importante na defesa, né, de Portimão e do rio Arado durante a Guerra da Restauração em 1640 e 1668. A fortaleza foi utilizada como base para as operações militares e portuguesas contra as forças espanholas. Hoje em dia, essa Fortaleza de Santa Catarina é um local turístico muito popular aqui em Portimão, aberto ao público para sua visita, né? Os visitantes podem explorar as muralhas da fortaleza, apreciar as vistas panorâmicas deslumbrantes e aprender sobre a história e o papel defensivo da fortaleza através das placas informativas que encontramos aqui na própria fortaleza e está em exposição. Mas, além disso, a Fortaleza de Santa Catarina também é frequentemente usada para eventos culturais e exposição temporárias, né? Como exposição de arte, concertos e festival, tornando-se um local culturalmente diversificado e animado. A Fortaleza de Santa Catarina é um marco histórico importante para Portimão, né? Representando a rica história e patrimônio histórico da cidade, né? Um local de visita obrigatória para os turistas interessados em saber sobre a história de Portimão e a cultura dessa região do Algarve, e oferece também uma experiência única e educativa para todos os visitantes. Ainda assim, é possível observar a ermida com o mesmo nome, que aliás é anterior ao próprio forte, né? Foi construída antes do forte, bem como alguns canhões e uma esplanada onde se destaca belas bugasvilhas. Ainda assim, o melhor é que a fortaleza se desfruta de vistas maravilhosas sobre a praia, o rio e a marina de Portimão. A entrada é gratuita, então não hesite de vir visitar esse lugar tão maravilhoso com essas vistas de tirar o fôlego. Trazendo para vocês o segundo ponto turístico, que é sobre a Praia da Rocha e o seu passeio marítimo, é a razão pela qual a cidade se tornou um dos epicentros turísticos do Algarve, é esta estupenda praia, né, com mais de 1,5 km de extensão. Seu enorme banco de areia faz com que, mesmo nos meses de maior movimento, você nunca sinta que está superlotado. Deve ao seu nome, né, as rochas que se encontram espalhadas pela areia e por o mar. Esta praia, que está situada no coração de Portimão, é uma alternativa perfeita para viajar em família, e sobretudo com crianças, já que não costuma ter muita ondulação. E além disso, tem todos os serviços possíveis: casas de banho, aluguel de cadeiras, guarda-sóis, salva-vidas e muitos bares e restaurantes nessa praia. É uma praia com um ambiente familiar e frequentado por grandes grupos. A Praia da Rocha é uma das praias mais famosas e icônicas de Portimão. Também conhecida por suas extensas faixas de areia dourada, falésias impressionantes e águas cristalinas.
Além de sua beleza natural, a Praia da Rocha é conhecida por seu animado passeio marítimo, que é um dos principais atrativos turísticos dessa região. O passeio marítimo da Praia da Rocha é uma avenida beira-mar que se estende ao longo da praia, oferecendo uma variedade de opções de lazer como entretenimento e gastronomia. O passeio marítimo é repleto de bares, restaurantes, lojas de souvenirs, hotéis e resorts, proporcionando uma atmosfera, vibrante e animada. Mas ao longo do passeio marítimo, os visitantes também podem desfrutar de uma ampla gama de atividades como caminhar, correr ou até mesmo andar de bicicleta ao longo da orla, saborear uma refeição deliciosa em um dos muitos restaurantes que oferecem frutos do mar fresco e pratos locais, ou simplesmente relaxar em um dos muitos bares da esplanada com vista para o mar. Impressionante! Além disso, pessoal, o passeio marítimo da Praia da Rocha é conhecido por sua vida noturna animada, com uma grande variedade de bares e clubes que oferecem música ao vivo, de DJ, sets e entretenimento noturno para os visitantes aproveitarem bastante após o pôr do sol. O passeio marítimo da Praia da Rocha também é conhecido por suas opções de lazer aquático, como passeios de barco, esportes aquáticos e cruzeiros ao longo da costa do Algarve. É possível alugar caiaques também, pranchas de paddleboard, jet ski ou até mesmo fazer passeios de barco para explorar as grutas e formações rochosas ao redor da praia. E mesmo que você não venha na época balnear, recomendamos vivamente que inclua na sua lista de atividades em Portimão um passeio pela Marginal que liga as diferentes comércios, sobretudo o lindo pôr do sol dessa cidade. Em resumo, meu povo, o passeio marítimo da Praia da Rocha é uma parte essencial da experiência turística de Portimão. Vocês têm que sentir e ver como é impressionante essa experiência, oferecendo uma ampla gama de opções de lazer, entretenimento gastronômico, como eu falei anterior, para os visitantes desfrutarem enquanto apreciam a beleza da praia e do mar do Algarve. É um local popular para turistas e moradores locais, oferecendo uma atmosfera vibrante e animada que torna a visita à Praia da Rocha uma experiência completa e memorável. E então, galerinha, já saindo do nosso passeio maravilhoso que foi por a Praia da Rocha, eu vou trazer aqui para vocês o nosso terceiro e último ponto desse primeiro episódio em Portimão. Vamos falar sobre o Museu de Portimão. Possivelmente um dos menores museus de todo o Algarve, o Museu de Portimão situa-se num local muito especial na antiga fábrica de conserva Fel. O edifício data dos finais do século XIX e foi restaurado para ser inaugurado em 2008, recebendo inúmeros prêmios por os seus trabalhos realizados. Essa exposição permanente chama-se Portimão Território e Identidade e ocupa cerca de 1.000 metros quadrados, onde podemos conhecer a história da cidade desde o seu nascimento através de objetos encontrados e cartazes explicativos. Divide-se em 3 percursos, um claro orientação arqueológica, o outro sobre as atividades piscatórias e conserveiras e por último um que se situa na cisterna, que fala de várias naufrágios a poucos quilômetros da costa do Alvor. Na verdade, o Museu de Portimão é um espaço cultural e tem como objetivo divulgar, preservar e promover a rica herança cultural e histórica dessa região do Algarve. O museu está localizado em uma antiga fábrica, como eu falei antes, de transformação de peixe, conhecida como a Fábrica do Fel, que foi restaurada e adaptada para abrigar esse museu. O Museu de Portimão é dedicado a histórias locais, destacando a importância da pesca e da indústria conserveira na região de Portimão ao longo dos séculos. Ele oferece uma variedade de exposição permanente e temporárias que aborda temas como a pesca, a cerâmica, a arqueologia e a etnografia e a história marítima dessa região. Mas uma das principais atrações do museu é a exposição permanente, que é sobre os pescadores e arte chaveca, que apresenta a história de pesca em Portimão e a técnica tradicional de pesca conhecida como arte chaveca, que era amplamente praticada na região naquelas épocas passadas. A exposição inclui artefatos, fotografias, vídeos e outros itens que retratam a vida e o trabalho dos pescadores locais ao longo desses anos. Mas além disso, também o Museu de Portimão também abriga exposições temporárias que apresentam diferentes temas relacionados à cultura, história e à arte da região do Algarve. Essas exposições temporárias oferecem uma visão abrangente da riqueza, diversidade
e a herança cultural desse local, bem como de artistas e artesãos contemporâneos. O museu também promove atividades educativas como visitas guiadas, oficinas, palestras e eventos culturais que visam envolver a comunidade local e os visitantes na compreensão, e apreensão da história e cultura dessa região de Portimão. O Museu de Portimão é uma atração cultural imperdível para os interessados na história e cultura da região do Algarve, oferecendo uma experiência enriquecedora e educativa aos visitantes que desejam explorar e aprender um pouco sobre o passado e o presente dessa encantadora região. É muito comum encontrar vários tipos de exposição temporárias com obras de artistas algarvios, pelo que pode facilmente passar a explorar o museu. É um dos locais mais interessantes para visitar em Portimão. Eu aconselho mesmo que vá. Foi uma pena que no dia que eu fui estava fechado, não sei por que estava fechado, na página dava que estava aberto, mas quando eu cheguei lá estava fechado e não tinha nenhuma explicação o porquê estava fechado. Mas os horários do museu é de 1 de setembro a 31 de julho, de terça-feira às 14h30 às 18h e de quarta a domingo de 10 a 18, de 1 a 31 de agosto, terça-feira das 19h30 às 23 e de quarta a domingo das 15 às 23. O preço de entrada é 3 euros, com descontos para maiores de 65 anos e criança tem entrada grátis de 1 de setembro a 31 de julho, aos domingos das 10 a 14 e de 1 a 31 de agosto, aos domingos das 15 às 19 horas. Então, galerinha, estamos chegando no finalzinho do nosso primeiro episódio em Portimão. Eu espero vocês no segundo episódio, que em breve vai sair aqui no Vem Comigo. Deixo vocês com essa vista maravilhosa da Praia da Rocha. E se vocês gostarem, deem like, comente e se inscreva para mais informação e vídeos incríveis como esse. Um forte abraço e até o próximo vídeo.